Salve, salve! Estamos aqui hoje para o 7º vídeo e a pergunta é: você já se organizou? Já conseguiu preencher tudo lá na planilha? Já faz um mês desde que a gente começou. Você conseguiu fazer o balanço financeiro lá, o balanço patrimonial que eu deixei no último vídeo? Se ainda não fez, vai lá e pega, não perde tempo. Hoje a dica é como pagar as contas. Uns 60% dos rendimentos. Caramba, pagar as contas? Tem algo mais interessante, não? Você paga a conta. Se você não gosta de conta, não faça a conta então, ok? Mas, enfim, a ideia é te ajudar a pagar as contas com 60% da renda, da tua renda familiar. E aí, tem dois caminhos para isso. Um é você reduzir os seus gastos, as suas despesas, reduzindo um pouco o seu padrão de vida, e a segunda é ganhar mais. E você pode fazer as duas também ao mesmo tempo, se você conseguir, ok? Diminuir talvez seja um grande problema para alguns. O salário já é pouco, a renda da família já é pouca. Reduzir isso talvez seja, né, tremendo. Mas para algumas pessoas talvez seja mais fácil e eu vou dar algumas dicas. É reduzir o quê? Reduzir despesas supérfluas e com coisas nem tão essenciais. Vou te dar um exemplo. Comer na rua todos os dias do fim de semana. É essencial para você? Se for essencial, ok, tudo bem. Mas se não for, você pode reduzir um dia, pode reduzir um jantar ou um almoço. É você que vai dizer. Outra, comprar roupa todos os meses. Tem gente que compra roupa todos os meses. Se isso for necessário, com trabalho, não sei, ok, mas se você botar na balança ali e falar, opa, isso aqui dá para reduzir, eu não tenho necessidade disso, você pode reduzir. E aí você começa a reduzir um pouquinho isso, reduz daqui, reduz de lá. Outro exemplo, TV por assinatura. De repente um pacote de TV um pouco mais enxuto, que seja um pouco mais barato. Por exemplo, assinatura de stream lá, de uma Netflix, não sei, que você tenha, que talvez não seja tão essencial. Para mim, por exemplo, é essencial, ok? Cada um sabe onde o calo aperta. Você que precisa dizer isso, ok? Então, você avaliando ali, você já colocou na planilha, já avaliou ali onde você pode tirar um pouquinho, você vai ter uma redução dos seus gastos e talvez você chegue nesse 60%. Se você já pegou a planilha que eu deixei lá no primeiro vídeo, você vai ver que tem lá as despesas fixas e as despesas variáveis. Essas despesas são as despesas que praticamente você vai ter todo mês. Né? São despesas que, em tese, elas são todas fixas, mas algumas elas têm valores fixos e outros valores variáveis. Valores variáveis como uma conta de luz, uma conta de telefone, que varia um pouco. Mas, por exemplo, o aluguel é um valor fixo. Você vai ter esse valor todo mês. Já as despesas extras são despesas que acontecem eventualmente. O teu carro que dá um problema, uma consulta no médico, um remédio que precisa comprar. E tem as despesas adicionais, que são aquelas mais na área ali de lazer, os itens pessoais, roupas, que nem eu falei, que de repente você pode reduzir. Aqui é o ponto mais legal, de repente, mais assim, de você dar foco, de você atacar para reduzir um pouco as suas despesas mensais e conseguir chegar nesses 60%. E aí, eu posso te dar um exemplo, né? Eu consegui reduzir, por exemplo, 2 despesas esse ano, de 2021, que eram despesas fixas minhas. Uma foi o aluguel, eu consegui reduzir um pouco no meu novo contrato, e a outra foi o meu combo de internet, telefone fixo e móvel e TV. Quando eu comprei o combo, tinha que vir a TV para ficar o preço que a operadora passava, né? E aí esse ano, como o contrato já fez um ano, já tinha acabado ali o tempo de carência, vamos dizer assim, fui lá e falei, não quero mais a TV não, a TV é basicamente botar uma antena lá e eu não vejo TV. Então para mim não era
essencial aquilo. Foi uma redução de mais de R$ 50 na minha conta. Então, até as despesas fixas e as variáveis são possíveis de reduzir. Tudo é possível. E o segundo ponto, ganhar mais. Ganhar mais talvez seja mais difícil ainda do que reduzir as contas, né? Reduzir as despesas. Mas é algo que você talvez não precise fazer para sempre, tá? Alguns exemplos que eu vou te dar não são para você fazer para sempre, é para você dar aquela guinadinha para de repente pagar algumas dívidas e se acertar. Chegar nesse nível de estar ali nos 60%. Entre elas tem fazer hora extra, fazer um bico, vender algo. Vender algo, de repente, você consegue ficar fazendo para o resto da vida. Né? Outra é você ser promovido. Você conseguir uma promoção na sua empresa. E a outra é até trocar de emprego para você ganhar mais. Porque, de alguma maneira, você precisa chegar nesses 60%. Seja diminuindo os gastos, seja ganhando mais, ou seja fazendo os dois. Ok? Tudo vai depender da tua necessidade, do teu esforço, onde você consegue ir, até onde tua mão consegue alcançar, ok? Como eu disse, fazer hora extra, fazer um bico não é coisa para sempre. De repente é só para dar uma acertada ali durante um curto espaço de tempo, um tempo determinado. Beleza? Então, a meta é que você consiga pagar todas as contas com os 60%. E aí, a grande sacada aqui foi algo que eu falei aqui agora há pouco. Se você pegou, se você não pegou, pega agora. Que é, por exemplo, você vender algo. Eu, durante um tempo da minha vida, eu vendia roupas, vendia camisas. Em grande parte, camisas. E era o quê? Uma segunda entrada. Eu tinha o meu trabalho e eu tinha uma segunda entrada que era a venda de camisas. Eu vendia para meus amigos, eu vendia para colegas, eu vendia onde eu fosse. Andava com aquilo dentro do carro e vendia nas minhas horas vagas. Então eu tinha uma segunda entrada. Então qual a ideia? Você precisa ter várias entradas. Várias entradas. Não foi à toa que, quando eu parei de vender as camisas, eu não tive nenhum problema, porque eu continuava tendo a entrada do meu emprego. E se acontecesse o contrário, eu fosse mandado embora alguma coisa, eu conseguiria me manter vendendo as camisas. Por quê? Porque eu tinha uma outra entrada. Quem, de repente, é casado e a esposa e o marido trabalham, em algum momento um dos dois precisou parar de trabalhar, ou foi mandado embora, seja por doença, seja por que quer que seja, a renda ficou só voltada ali para a renda de um deles. Vamos supor aqui que seja o marido e a esposa parou de trabalhar. Então, assim, ficou uma renda só, uma entrada só, tinham duas, ficou uma entrada só, mas a família se manteve. Se manteve talvez com um pouco mais de dificuldade, sim, mas se manteve. Mas imagina se tivesse um só trabalhando, o marido trabalhava, foi mandado embora, acabou. E foi uma das coisas que aconteceu durante o lockdown, durante a pandemia, desde o ano passado, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Pessoas que só tinham uma entrada, e quando não viram mais essa entrada, houve um desespero. E é lógico o desespero. Por quê? Porque não ia ter dinheiro. Até um empresário mesmo, que só tem, vamos dizer, uma loja de roupa e precisou fechar essa loja, como que ele ia manter a família? De repente a esposa não trabalhava, como que ele ia manter a família? Ele era um cara empresário. Tem outras coisas, que é a questão de ter uma reserva e tudo mais. Mas eu digo assim, não tinha mais entrada, não tinha um outro lugar que tivesse uma entrada. Mas vamos supor que ele tivesse também uma entrada de vendas pela internet. Loja física, loja virtual. 2 entradas. Com certeza ele não pararia de vender, porque as pessoas não pararam de comprar. Então, essa é a grande sacada de hoje. Você ter uma outra entrada. Independente se você não tem uma segunda entrada hoje, você precisa pensar nisso. Pode não ser
para agora, estalar o dedo e já tenho uma ideia e já sei o que eu vou fazer. Mas em algum momento você precisa pensar nisso. Ter uma outra entrada. Para quê? Nesse momento que acontece algo igual aconteceu na época da pandemia, você não se desespera. Você pode ficar um pouco mais, né, devagar, mas você não vai se desesperar. Ok? Você agora já está ganhando mais, já tem uma segunda entrada, já conseguiu até diminuir um pouco seus gastos. Você está pagando ali tudo, todas as suas contas com 60%. Só que não é o suficiente, ok? Você precisa pegar aquela alocação de recursos que eu coloquei no segundo vídeo e fazer tudo. Doar 10%, se pagar com 5%, investir 10%, poupar para os sonhos, abundar. Você tem que continuar fazendo, você tem que fazer tudo isso. Não é simplesmente pagar a conta com 60% e o restante eu faço qualquer coisa. Não, tem que fazer tudo aquilo ali. É uma mentalidade, é um modelo para você alcançar patamares mais altos, ok? Então, agora que você já paga as contas com 60, a meta é você conseguir pagar as contas com 35. Caraca, já foi difícil pagar com 60 e agora chegar nos 35. É possível. É possível. Como você vai fazer isso? Investindo em você. Esses 10% que você separa lá de investimento, o primeiro lugar que eu recomendaria você investir, antes da gente falar em investimento de ativos, né? É o seu ativo maior, que é o seu capital intelectual. Você investir em você mesmo. Pega esses 10%, talvez nem precise dos 10%, dependendo de quanto você ganha. Pega esses 10% para investir em você. Investir em quê? Treinamento, graduação, pós, MBA, vídeo, cursos, outro idioma, qualquer coisa que agregue valor em você. Para quê? Para que você possa agregar valor ao mercado. E aí você sobe de nível, sobe de nível, sobe de nível. E é esse conhecimento, esses aprendizados que vão te proporcionar, como eu disse, maiores ganhos, vão te proporcionar uma maior facilidade para administrar suas finanças. Como que você acha que eu aprendi a administrar as finanças? Treinamento, cursos, livros, dessa maneira. E é a mesma maneira que você vai aprender a avançar e ter mais valor, seja tanto para você quanto para o mercado. E vai te ajudar também a saber um pouco mais sobre como investir, onde investir, se de repente é melhor comprar ou alugar algo, como um carro, como uma casa, por exemplo. Você precisa saber isso. Imagine se você fica à mercê de alguém para sempre te dar essas recomendações, sempre falar, não, vai por aqui, compra essa ação aqui, é melhor investir aqui. Não que isso não seja bom, é ótimo você ter um mentor. A questão aqui é, você tem capacidade, você tem conhecimento para saber se o que ele está te passando realmente procede? Não é questão de uma mentira, que a pessoa está te falando uma mentira. Mas é questão de, pode ser, falando de mercado financeiro, pode ser uma especulação. Pode ser o sentimento daquela pessoa naquele momento está passando isso para você. Se você não tem o mínimo de conhecimento para saber se aquilo ali procede ou não procede, possivelmente você tá vendido naquele momento. A questão não é deixar de confiar na pessoa, mas é validar a informação que ela te passou. Então, você precisa conhecer mais, você precisa aprender mais. E a maior parte das coisas que você precisa aprender
não está aqui no YouTube, não está no Instagram, não está em live, não está nesses conteúdos que eu te passo aqui. Isso aqui é um norte, isso aqui é um direcionamento, assim como um dia eu tive um direcionamento para cair para dentro. Isso aqui é um norte. Para você o quê? Fazer um treinamento, fazer um curso, falar, eu preciso aprender disso, eu preciso aprender daquilo, eu preciso ler esse livro ali. E é por isso que eu te pego, eu pego e sempre passo um livro aqui como recomendação. Eu falo, ó, isso aqui que eu estou falando, lê esse livro aqui que você vai saber do que eu estou falando melhor. Como que eu conseguiria pegar, por exemplo, N livros que eu já li, outros que eu vou ler, e pegar e te dar de conteúdo aqui? Ficaria aqui a vida inteira, né? A gente vai ficar a vida inteira. Eu daqui e você daí. Quantos cursos, treinamentos, a mesma coisa. Eu vou ficar você daí, eu daqui. E a gente não vai fazer praticamente mais nada. Por quê? Isso aqui é só a ponta do iceberg. Isso aqui é a ponta que você precisa ver para falar assim, opa, tem algo ali. É só o direcionamento. Então, como que você vai se desenvolver? Vídeo, livro, curso, treinamento. Uma das maneiras é por aqui, mas não é a única, não é a principal. Então, não se iluda. Você precisa de se desenvolver. Você precisa pegar esse norte e falar, opa, isso aqui faz sentido. Imagine se você não sabe de nada, não tem o mínimo de ideia do que eu estou falando. Tudo que eu estou falando aqui para você é verdade. Se você não tem capacidade de distinguir se o que eu estou falando procede ou não procede, você está na minha mão, concorda? Então você precisa ter o conhecimento, mesmo que seja pouco, não seja, nossa, sou expert naquilo. Você precisa ter um pouco de conhecimento. E falando em livro, vou te deixar a recomendação de um livro aqui no final, que é esse livrinho aqui, A Boa Sorte. Pegou aí? A Boa Sorte. Que vai te falar um pouco sobre sorte. Pois afinal, existe ou não existe sorte? Tudo que a gente está falando aqui, tudo que eu te passei, depende de sorte? Depende de sorte você conseguir uma segunda entrada? Depende de sorte você conseguir mudar de emprego? Vai lá, dá uma lida lá, pega o livrinho, lê, aprende, se desenvolve. Conhecimento ninguém tira de você. Fica na paz, fica com Deus. Até mais um vídeo. Manda esse vídeo para alguém, para algum amigo que de repente você sabe que precisa ouvir esse conteúdo, que precisa se desenvolver, que está precisando de direcionamento. Se faz sentido para você, manda para esse amigo também. Acrescenta na vida dele. Poxa, quando você acrescenta na vida de alguém, vem tudo isso vem em troca para você. Fica com Deus, fica na paz e até o próximo vídeo.